Fique agora com o resumo semanal final da novela de Te Dou a Vida de 24 a 28 de janeiro de 2022. Do dia 24 de janeiro. Ernesto quer saber se existe alguma chance do juiz deixar a guarda de Nicolas para Horácio. A advogada responde que sim, e Ernesto diz que eles estão se aproveitando pelo fato dele não ter família. Carlos quer saber se Gina irá com ele para Los Angeles. Gina responde que ainda não pensou, pois ainda tem sua filha. Carlos fala para ela que a deixe com o avô ou o pai. Helena e Pedro estão na delegacia de Eduardo para saber informações. Eduardo diz: em 1993, Miguel Fernandes esteve na estação de polícia perguntando pelo Ernesto Ribas Armida. O policial lhe mostra um corpo, pois era o corpo do verdadeiro Ribas, mas Fernandes disse que não era o dele. Eduardo informa que antes de Ernesto ser enterrado, a polícia tirou foto dele e o DNA. Ele conta que irão fazer o teste de DNA entre o cadáver e Isabel. Só assim descobrirão toda a verdade. Abreu liga para Horácio e diz: o juiz determinou que a custódia de Nicolas ficará com você. Horácio conta a Mônica, que se alegra. A advogada faz uma ligação para Ernesto e o informa que o juiz decidiu que Horácio ficará com a custódia temporária de Nicolas. Ernesto fica arrasado e se sente derrotado e chora. Eduardo e Inês comprovaram que Ernesto Ribas, na verdade, é Miguel Fernandes, e eles têm provas. Ernesto diz a Helena que ficou sabendo que Horácio ficou com a guarda de Nicolas. Helena responde que sim, e diz que Nicolas vai sair daquele lugar, para onde nunca deveria ter ido. Ernesto diz que não queria que as coisas tivessem sido dessa maneira. Helena diz, pois foi, e que por culpa dele. Ernesto quer saber se pode ver Nicolas. Ela diz: eu não tenho a custódia dele. Pergunta ao meu pai: mais alguma coisa? Inês revela a Isabel que infelizmente Ernesto faleceu. Isabel sofre por seu filho e Inês tenta consolá-la. Helena diz a Pedro que o carinho que Ernesto sente por Nicolas é sincero. E isso ela reconhece. Nicolas se reencontra com Helena e Pedro e se abraçam felizes. Helena fica agradecida ao seu pai e lhe dá um abraço. Nicolas chega na casa de Horácio e é bem recebido. Ernesto pede a Horácio que o deixe ver Nicolas. Horácio nega e diz que ele está doente da cabeça. Fique agora com o resumo do dia 25 de janeiro. Horácio conta para Mônica, Pedro e Helena que Ernesto esteve ali suplicando para ver Nicolas, mas ele não permitiu. Horácio diz que a única coisa verdadeira em Ernesto é o carinho e o amor que tem por Nicolas. No asilo, Isabel é interrogada. Isabel conta que Miguel não era confiável, mas depois que sua mãe, Margarida, morreu, ele continuou com eles a pedido de seu filho. Isabel conta também que depois que Miguel voltou do Canadá, disse que não tinha encontrado seu filho e a obrigou a chamá-lo de Ernesto como se fosse seu filho. Nicolas, Pedro e Helena estão na mecânica de Nelson. Gina chega ali e os ignora. Eduardo liga para Horácio e conta que Isabel acabou de declarar. Ele diz que já possui provas suficientes contra Ernesto e que a polícia vai prendê-lo. Anoitece. Gina liga para Carlos e diz que vai para Los Angeles com ele. Ele diz que para viajarem precisa de mais ou menos uns 300 mil reais. Gina garante que conseguirá esse dinheiro. Gina transfere 600 mil reais da conta bancária de Nelson. No dia seguinte, Irene vê a polícia na casa de Ernesto e fica sabendo que ele é um usurpador chamado Miguel. Nicolas chama Pedro de papai. Todos se emocionam. Pedro dá um abraço no filho e diz que é o pai dele e que o ama muito. Irene liga para Ernesto e o avisa sobre a polícia estar querendo prender por ser um tal de Miguel Fernandes. Mônica faz uma ligação para Horácio e informa que Ernesto fugiu da polícia. Horácio conta a Pedro e Helena que Ernesto escapou da polícia. Irene e Ernesto se encontram no carro de Irene e ela diz que não importa quem ele é nem o que fez. No dia seguinte, Horácio comunica a Eduardo que Helena e Nicolas irão sair da cidade para o Vale de Bravo, enquanto Ernesto estiver foragido. Helena suspeita que Irene esteja ajudando Ernesto e informa a Eduardo. Ernesto e Irene estão em um hotelzinho. Irene quer saber se Ernesto ainda tem o dinheiro do roubo da empresa, e ele diz que sim. Horácio conta a Andréia que a polícia está à procura de Ernesto por ele ser um impostor, que se chama Miguel Fernandes.
Andréia fica triste ao saber, pois se Irene for cúmplice de Ernesto, ela terminará na cadeia. Gina liga para Carlos e conta que já comprou as passagens do avião e que o dinheiro já está na conta dele. Fique agora com o resumo do dia 26 de janeiro. Inês diz a Eduardo que falou com a Madre Regina e voltará à congregação no dia seguinte. Eduardo fica surpreso e pede que ela não o deixe. Abreu informa a Horácio que já está com o documento que cancela o casamento de Helena. Horácio quer saber como ficará sua sociedade com Ernesto. Abreu responde que precisa de cópias de alguns documentos para tentar desfazer a sociedade. Eduardo chega na empresa e mostra as imagens da câmera de segurança para Mônica, Horácio e Abreu. Eles olham nas imagens que Irene foi quem avisou Ernesto sobre a polícia e que ela está o ajudando. Eduardo diz a Horácio que terá que denunciar Irene por ser cúmplice. Ernesto e Irene estão fora da cidade. Eles veem polícia no meio da estrada. Ernesto está escondido. Irene passa pelos policiais e eles nem param o carro dela. Andréia comenta com Gabriela que está achando bom trabalhar ali na empresa. Gabriela pede que a mãe fique na empresa para trabalhar e ela aceita. Ernesto reclama do local e Irene fala que o mais importante é estarem juntos. Ela diz que irão para os Estados Unidos ser felizes. Gabriela vai até a casa de Samuel e confessa que nunca aconteceu nada entre ela e Gustavo e que só falou isso para ele ficar com ciúmes. Os dois resolvem os mal-entendidos e se abraçam. Samuel confessa que nunca deixou de amá-la. Chaves informa a Eduardo que acharam o carro de Irene Vila Senhor. No dia seguinte, Ernesto, em uma ligação para alguém, diz: "Eu fiquei em um hotel essa noite. Amanhã mesmo saio com você, mas tenho que me livrar dessa louca que está comigo. Ela nunca esteve em meus planos." Irene escuta e fica furiosa. Ernesto tapa a boca de Irene e diz que ela tem que ficar calada, pois precisa pensar. Inês está de volta à congregação para seguir sua vida religiosa. Irene suplica que Ernesto não faça isso e revela que a ama há anos e que não se importa com nada que ele tenha feito. Ernesto diz que não tem confiança nela e que uma hora e outra ela iria o trair. Irene diz que nunca e diz que o ama. Ernesto amordaça Irene e a deixa presa dentro de um quartinho e vai embora. A camareira encontra Irene e chama a polícia. Já na delegacia, Irene conta que não tem culpa de nada e que foi vítima daquele homem. Ernesto vê a polícia na estrada e vai para outro caminho. Eduardo e um outro delegado interrogam Irene. Irene diz que não fez nada e que só se apaixonou e pergunta se isso é crime. Eduardo informa a ela que foi cúmplice de um criminoso, o ajudando com informações confidenciais. Irene conta a eles que ela e Ernesto estavam em uma cidade próxima. Ela conta que Ernesto queria se desfazer dela e que falou isso para alguém. Furiosa, Irene pede que prendam Ernesto e que ele pague por todos os seus crimes. Helena diz a Nicolas que ele está muito feliz. Nicolas diz: "É que o meu papai é muito divertido." Os três se divertem juntos. Helena é informada sobre a prisão de Irene, mas Ernesto ainda está foragido. Augusto e Nelson chegam em casa e encontram uma carta de Gina, onde ela diz que foi embora e pede que o pai e Augusto cuide de Maria. Nelson fica chocado e diz que sua filha é desumana e que foi capaz de abandonar sua própria filha. Na fronteira do país, Ernesto está sem gasolina. Fique agora com o resumo do dia 27 de janeiro. Pedro pergunta se Helena renunciaria sua vida de luxo por ele. Helena responde que é claro que sim, e que o amor dele não tem preço. E se beijam. Helena conta a Pedro que Irene foi presa e conta que Ernesto queria fugir para a fronteira. Augusto fala a Nelson que Maria tem eles e que vão suprir a presença de Gina na vida da pequena. Ernesto fica sem gasolina em seu carro e fica furioso. No dia seguinte, Ernesto dorme dentro de seu carro e já está muito quente. Ele só tem uma garrafa de água e caminha pelas áreas secas. Abreu informa a Andréia e Horácio que Irene está surpresa, pois achou que não iria para a cadeia por ajudar Ernesto. Abreu os revela que Irene tem provas contra Ernesto sobre a fraude da empresa. Na cadeia, Irene se lembra de Ernesto a chamando de louca e diz que ela era isso para ele.
Nelson descobre que Gino roubou. Ernesto está perdendo suas forças. Ernesto começa a passar mal devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar. Ele desmaia. Depois, uma criança e seu pai encontram Ernesto e eles acabam levando-o para sua casa. Anoitece, a polícia chega na casa do homem e os identifica como Miguel Fernandes, o fugitivo. Passa-se alguns dias. Helena faz uma visita para Ernesto no presídio e ele lhe pede perdão. Helena o perdoa e ele pede que ela leve Nicholas ali para vê-lo. Helena se nega e diz que não o levará para aquele lugar e não quer que Nicholas descubra que ele foi preso. Ela diz que não vai tirar de Nicholas a boa imagem que ele tem dele e diz que mentiu a Nicholas dizendo que ele foi começar uma vida nova no Canadá. Ela diz que seguiria o amando se ele não tivesse feito tanto mal. Ernesto chora e sofre. Gina liga para Carlos, mas ele não atende e ela fica se questionando onde se meteu aquele imbecil. Fique agora com o resumo do dia 28 de janeiro. André e Nelson se reencontram na rua. Ela conta que está trabalhando na empresa de sua filha Helena. Nelson diz que está meio triste. André chama ele para tomar um café. Gina liga para o atendente do banco e fica sabendo que seu dinheiro foi transferido para outra conta e que Carlos a roubou. Gina fica desesperada e começa a chorar. Nelson diz a Andréa que a companhia dela o faz bem. Ela também diz que se sente bem e os dois continuarão saindo juntos. Gina liga para Nelson e ele a ignora e não atende. Augusto chega em casa e pede Rosa em casamento. Emocionada, Rosa diz que sim e eles se abraçam. No dia seguinte, Pedro é informado por uma ligação da Itália que ele foi um dos finalistas do concurso Ginete Motores. Pedro comemora e diz a Helena e Nicholas que irão para a Itália para participar do concurso Ginete Motores. Os três ficam felizes. Irene é libertada do presídio e é recebida por Andréa e Horácio. Irene pede perdão ao pai por tudo que fez e ele a perdoa. Os dois se abraçam. Irene conta aos pais que decidiu não viver no país e nem trabalhar com Helena. Ela diz que quer ser útil e que fará ações sociais para ajudar o próximo. Bernardina liga para Eduardo e avisa que naquele dia será o congresso para Inês ser freira e diz que ele não pode permitir. É o melhor aluno da universidade como advogado e ganha o prêmio. Na igreja, Inês está quase a fazer seu voto quando, de repente, Eduardo chega. Ele diz que a ama e que ela também o ama. O bispo quer saber se é verdade o que aquele homem diz. Eduardo diz que a ama e que quer que ela seja como sua esposa. Inês diz que também o ama. Eduardo e Inês se beijam. Augusto e Rosa começaram a morar com Nelson. Nelson fica feliz e diz que eles são sua verdadeira família. Gina acaba lavando os pratos de um restaurante e o dono a humilha. Ernesto é julgado pelo juiz. O crime mais grave é tentativa de homicídio e o menor é falsificação de documentos. A pena que condena Miguel Fernandes Flores é de 40 anos e 1 dia. Ernesto é levado para sua cela. Todos chegam no concurso Ginete Motores na Itália. Helena conta a Pedro que tem um segredo para lhe revelar. Pedro fica emocionado e comemora. Ele diz a Nicholas que ele vai ter um irmãozinho. Todos se alegram por Helena e Pedro. Pedro ganha o concurso Ginete Motores. Todos ficam contentes e emocionados. Samuel dá um abraço em Gabriela felizes. Pedro, Helena e Nicholas erguem. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos.